Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um microempreendedor individual é a pessoa que tem um negócio próprio e que fatura até R$81 mil por ano. Mas na hora de prestar contas ao leão, surgem algumas dúvidas. Será que é necessário fazer duas declarações de imposto de renda como pessoa física e jurídica? É o que você confere agora na reportagem de Daniel Ito. Alexandre nasceu com uma doença genética nos ossos. Em 2008, ele começou a ministrar palestras motivacionais para empresas e órgãos públicos. Não demorou muito para que Alexandre se tornasse um MEI, microempreendedor individual, a fim de formalizar a atividade profissional. Eu me vejo cada vez mais assim, capaz de ir mais além e poder sempre estar buscando especializar. Segundo o Ministério da Fazenda, o Brasil possui quase 7 milhões de microempreendedores individuais como o Alexandre. Todo ano, cerca de 1 milhão de novos MEIs são registrados em todo o país. Para os novatos, compromissos como o imposto de renda podem ser um tanto confusos. Quem possui MEI e declara os rendimentos pelo Simples Nacional não é obrigado a declarar como pessoa física. Mesmo assim, este especialista recomenda que a renda do empreendimento seja declarada de forma dividida entre as duas modalidades. O imposto de renda da pessoa física, ela tem como data limite o final do mês de abril. Então, é o dia 30 de abril. Já para o MEI, a declaração dele pode ser feita até o dia 31 de maio, até às 23 horas e 59 minutos, porque ela é transmitida de maneira digital, online, e através do portal do empreendedor.gov.br. Caso ele queira, a Dicas MEI também está à disposição dele de auxiliá-lo em preparar toda a parte da transmissão da declaração dele de imposto de renda, que é a declaração anual de faturamento do MEI. E com isso, ele fica em dia com uma das principais obrigações da categoria do MEI. Mais de 2 anos após o rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, um problema chamou a atenção dos pesquisadores: a depressão entre os atingidos pela lama. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que quase 30% dos atingidos sofrem com a doença. O percentual é 5 vezes maior que no resto da população do país. As principais vítimas são as crianças. A pesquisa aponta que 8 entre 10 crianças e adolescentes vítimas do desastre de Mariana sofrem de estresse pós-traumático. 4 entre 10 com situação mais aguda, quadro de depressão e transtorno de ansiedade. 52% dos moradores afetados pelo mar de lama e rejeitos de minério da Samarco têm problemas com sono. O impacto à saúde mental dos atingidos se compara a desastres como Fukushima, no Japão, e os atentados ao World Trade Center, nos Estados Unidos. Medidas precisam ser tomadas, medidas de tratamento, medidas de prevenção, acompanhamentos longitudinais, acompanhamentos de desfechos ruins para minimizar o impacto disso para essa população. A gente sinceramente espera que alguma coisa seja feita, que isso não seja deixado no papel. Para os médicos, além de perderem familiares, casa e fonte de renda, os moradores também tiveram prejuízos à qualidade de vida após a tragédia. É difícil das pessoas entenderem, às vezes, que o que de fato essas pessoas perderam não foi a casa delas, não foi lá, foi toda a relação social que foi construída nos quase 2 séculos de instalação naqueles distritos, relações afetivas, humanas, papéis sociais, isso tudo foi destruído quando passou a lama, Isso não é algo que a gente consegue materializar em termos de valor, de custo, Mas quando a gente olha que isso implica numa diminuição da resiliência e num aumento do sofrimento mental, uma falta de adaptação à vida urbana e uma série de outras dificuldades que levam a problemas de saúde mental, a gente consegue ver, de fato, que há muito além da propriedade e dos valores que estão sendo mensurados. Minha família, a gente andava a cavalo lá, a gente ia tirar o leite da tarde e ficava andando a cavalo na beira desse rio.
Isso tudo acabou, você entendeu? Eu tinha afiliado em Paracatu de Baixo, eu tenho amigos em Paracatu de Baixo e hoje a gente não tem nem contato mais, né? Isso tudo vai causando na gente esse tipo de coisa. Estamos no mês da prevenção contra a cegueira, hein, Jonatas? É sim, Cláudia. A doença atinge hoje cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil. Veja na reportagem de João Marcelo, da TVE Paraná. No início do mês, o Francisco procurou um oftalmologista para ver se precisava aumentar o grau dos óculos. Depois de todos os exames, veio o resultado. O jornalista, de 55 anos, foi diagnosticado com glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular e que pode levar à perda total de campo visual. Ele iniciou o tratamento imediatamente. Cada vez mais as letras ficavam menores e cada vez mais eu me esforçava mais para poder ler. E a vermelhidão nos olhos e também a irritação com claridade solar. O grande segredo do glaucoma é o diagnóstico precoce. Por quê? O paciente não percebe que ele está perdendo a visão. O glaucoma, o paciente ele começa a perder a visão de fora para dentro, ele perde o campo visual. Então, olhando para você, eu vou perceber que eu não estou percebendo, que eu estou perdendo essa visão periférica depois de um estágio muito avançado, porque a minha visão vai fechando, e eu só vou perceber quando ela ficar um tubo. A identificação precoce da doença, como no caso do Francisco, evita a cegueira. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aproximadamente 1.200.000 pessoas sofrem deste mal no Brasil. Por isso, foi criada a campanha Abril Marrom, para conscientizar a população. A grande maioria dos pacientes, da população, ele procura um médico oftalmologista quando já tem uma queixa, quando a visão está mais baixa. E nós sabemos que existe um número enorme de doenças oftalmológicas, quando a gente tem uma prevenção, quando a gente tem um diagnóstico precoce, consegue tratar e evitar a cegueira. 60% dos casos relacionados à visão são tratáveis se descobertos a tempo. Mesmo assim, estima-se que a maioria dos portadores de glaucoma e de outras doenças similares não estejam em tratamento porque não apresentam sintomas, até que a situação fique mais grave. A falta de informação aumenta a chance de perder totalmente a capacidade de enxergar. Não esperar ter queixa para procurar um oftalmologista, criar na rotina que todo ano, cada um ano e meio no máximo, estar passando no oftalmologista para fazer uma avaliação de visão, rever o grau, ver se ele está enxergando bem ou não, medir a pressão, ver a parte do fundo do olho, conversar sobre o oftalmologista das possíveis doenças. Essa é a ideia da campanha. Tiago Pereira e Poliana Okimoto, dois dos maiores nomes dos esportes aquáticos. Trajetórias recheadas de conquistas, mas marcadas pela superação de traumas na água. Problemas que causam uma preocupação maior do que se imagina em muitas famílias. Prata em Londres 2012, maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos. O nome de Tiago está escrito na história do esporte brasileiro. Mas na infância, ele quase acabou ligado a uma estatística cruel, a de óbito por afogamento. Foi um dos motivos pelo qual eu comecei a natação, né? Muitos não sabem, mas eu quase morri afogado quando eu tinha 1 ano e meio. Um primo me salvou e foi o motivo de eu ter entrado na escolinha de natação. 17 pessoas morrem afogadas todos os dias no país, entre crianças até 14 anos, como quase foi o caso de Tiago, é a segunda maior causa de óbito. Preocupação que fez a família da Isabela colocá-la desde cedo em contato com a água. A natação é fundamental, que é preservação de vida até, né? Numa hora de emergência, ela tem que saber nadar. Poliana Okimoto também escreveu seu nome no esporte e nas águas. Ela foi medalhista de bronze na Olimpíada do Rio em 2016, na prova da maratona aquática, que é disputada em mar aberto. E é justamente nesse mar aberto que ela já teve receio de nadar. O meu maior medo não era de nadar pela água do mar, que é diferente, mas sim por causa dos seres marinhos que tem ali. No mar, um susto em 2012, uma crise de hipotermia durante a Olimpíada de Londres. Eu fui sentindo falta de sensibilidade nas mãos e nos pés, né, nas extremidades, muito frio, meu queixo tremia o tempo todo, arrepiada, né, o tempo todo, a prova inteira. E eu fui perdendo a consciência, eu acho que isso foi o que mais assustou. E quando eu fui resgatada da água, eu desmaiei. Tive que ir para o pronto-socorro lá do local da prova. Foi um momento assim, muito difícil para mim. Mas 4 anos depois, a consagração veio também na água, o bronze nos Jogos do Rio. O esporte ensina muito a gente isso, né? A gente ter resiliência e tirar coisas boas de fatores negativos, né? De experiências negativas. E todas essas experiências que eu tive ao longo da minha carreira me transformaram em uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte.
Uma atração raríssima está em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. É o fóssil de um pterossauro, descoberto na bacia do Araripe, no Ceará. Há cerca de 110 milhões de anos, os céus eram povoados por pterossauros, répteis voadores. Um dos primeiros exemplares encontrados no Brasil agora está exposto ao público no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Os pterossauros conviveram com os dinossauros e foram os primeiros vertebrados a voar. Quando esse material foi encontrado há mais ou menos 20 e tantos anos atrás, ele nos possibilitou entender um pouco melhor de como eram esses pterossauros que viviam no Nordeste do nosso país há mais ou menos 110 milhões de anos. O crânio do animal pertencia à família Borgomaneiro, que doou o fóssil para o Museu Nacional. Meu marido foi um grande amante de histórias naturais, desde criança. E quando chegamos ao Brasil, era obviamente que ele estava atrás disso também. Isso foi nos oferecido, ele entendeu a beleza, o interesse por essa peça, então foi guardado em casa. A espécie se diferencia dos demais pterossauros pela extensão da mandíbula, que deixava o bico ligeiramente aberto. Com dentes longos, os especialistas afirmam que o animal se alimentava de peixes. O Ceratodactylus provavelmente sobrevoava os mares, fisgando peixes de forma semelhante a uma gaivota. De uma asa a outra, o Ceratodactylo atroz media cerca de 4 metros. É o único crânio conhecido de um Ceratodactylus atrox. Ainda não foram encontrados outros crânios pertencentes à mesma espécie. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.